A geografia da ostra. Você já parou para pensar que até uma simples ostra tem uma geografia própria? Pois é, hoje nós vamos entender como o ambiente, o clima e as condições do litoral influenciam diretamente a vida desses pequenos organismos tão importantes para os ecossistemas marinhos, e até para a economia. Onde vivem as ostras? As ostras vivem principalmente em regiões costeiras, em áreas rasas onde a luz do sol alcança o fundo do mar. Elas gostam de viver grudadas em superfícies duras, rochas, cascos de barcos, raízes de manguezais ou até em outras ostras. Por que o manguezal é tão importante? Ambientes como os manguezais são perfeitos para as ostras. A mistura de água doce e salgada cria um ambiente rico em nutrientes. Além disso, as raízes dos mangues oferecem abrigo e sustentação, é quase como um condomínio natural. O que a geografia tem a ver com isso? Tudo. As ostras dependem de fatores geográficos como temperatura da água, águas muito frias ou muito quentes prejudicam o crescimento. Salinidade, elas precisam do equilíbrio entre água doce e salgada. Marés, influenciam a alimentação e a oxigenação. Tipo de solo, regiões com rochas ou estruturas firmes favorecem a fixação. Esses elementos variam de região para região, criando paisagens e ecossistemas diferentes, e isso explica por que certas áreas do Brasil, como o litoral de Santa Catarina e do Nordeste, são tão boas para o cultivo de ostras. Como as ostras ajudam o ambiente? As ostras são verdadeiras engenheiras ambientais. Um único indivíduo pode filtrar litros de água por dia, retirando impurezas e mantendo o ecossistema saudável. Elas também formam recifes que abrigam diversas espécies. E na economia, muitas comunidades costeiras vivem da ostreicultura, que é o cultivo de ostras. Esse trabalho movimenta a economia local, gera empregos e valoriza o produto regional. Como a ostra gera a pérola, uma lição da natureza. Você sabia que a pérola nasce de uma ferida? Isso mesmo. A pérola, uma das maiores riquezas do mar, surge justamente a partir de uma dificuldade enfrentada pela ostra. Quando um corpo estranho, como um grão de areia ou um pequeno parasita, entra na ostra, ela não consegue expulsá-lo. Esse invasor machuca seu interior e causa irritação. Para se proteger, a ostra começa a envolver esse corpo estranho com uma substância chamada nácar, camada após camada, ao longo do tempo. Com paciência e proteção, aquilo que era dor vai sendo transformado, e nasce a pérola. Mas repare, sem ferida, não há pérola. Se a ostra não fosse ferida, nada seria produzido. E isso é um grande exemplo para nós. Na vida, muitas vezes são as dificuldades, os desafios e até as dores que nos fazem crescer. Assim como a ostra, não podemos simplesmente expulsar certos problemas, mas podemos transformá-los. Quando enfrentamos as dificuldades com resiliência, aprendizado e tempo, elas podem se transformar em algo valioso: maturidade, força, sabedoria e crescimento pessoal. A natureza nos ensina que nem toda dor é o fim, às vezes, é o começo de algo precioso. A geografia da ostra nos mostra como cada ser vivo está profundamente conectado ao seu lugar. Ambiente, clima e relevo, tudo isso constrói o cenário perfeito para que a vida aconteça. E aí, gostou de conhecer esse pedacinho da geografia marinha? Deixe o like, se inscreva e continue acompanhando o canal Professor Geo. André Eder